nós fazemos ação. Muitas vezes chateados, muitas vezes tristes, amagoados, mas a ação do amor é essa que Jesus pede. O Dr. Gary Chapman, ele é um pastor americano, e ele escreveu sobre as 5 linguagens do amor. Durante muitos anos de pesquisa, oração, Deus revelou para ele as 5 linguagens do amor. Elas são baseadas nas Escrituras Sagradas e cada pessoa tem um tipo de linguagem. Ele descreve as 5 palavras de afirmação ou elogios, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. São essas 5 linguagens que nós entendemos o amor. Uns de uma maneira, outros de outra, mas todos nós entendemos o amor dessa maneira. E quando nós não entendemos a linguagem de amor um do outro, é como se um estivesse falando em russo e o outro em mandarim. As pessoas não se entendem. As pessoas querem expressar o amor pelo outro e há uma cobrança. Poxa, mas você não me ama. Fala, como não amo? Como não amo se eu estou me esforçando? Nós vamos entender um pouco o que são as 5 linguagens do amor para que nós entendamos e tenhamos assim, uma compreensão melhor de quem está à nossa volta e em nossos relacionamentos. Palavras de afirmação ou elogios. Tem pessoas que entendem o amor dessa maneira. Quando você diz, valeu, é isso aí, vai em frente, fica firme, persiste. Pessoas precisam ter esta afirmação para que ela se sinta amada e para que ela ame. O meu filho mais velho, o Eliseu, a sua linguagem principal do amor é palavras de afirmação. E o meu caçula, o Gessé, já é toque físico. Então é bem diferente um do outro. O Gessé é esse tipo de criança que ele quer vir no colo, ele quer um abraço, ele quer que você está perto. É interessante quando nós sentamos para almoçar ou para jantar, ele escolhe quem vai sentar do lado dele. Ele fala assim, não, hoje vai ser o pai, ou a mãe, ou o irmão. E é incrível, ele senta na cadeira dele e põe o pé em cima da pessoa que está do lado. Se ele está perto de você, ele encontra uma maneira de tocar em você, de sentar no seu colo, de te abraçar. E se eu não compreendesse isso, eu ia achar que o Eliseu não me ama. Porque o Eliseu já é mais diferente. Ele não vem com um abraço, com um beijo. Às vezes a gente passa vergonha, dá um beijo, ele fica meio travado. Você já vai, já abraça, já beija. Por isso que é importante nós entendermos. Mas o Eliseu, ele sempre tem uma palavra para você. Desde pequeno, às vezes eu me assusto com o tipo de incentivo e de palavras que ele fala. É a maneira dele amar. E quando eu quero dizer para o Eliseu que eu amo, eu digo palavras de afirmação. Eu digo quem ele é, como ele é importante, como é importante a companhia dele, o que ele representa para mim. E essas palavras o faz crescer. Olha só o que a Bíblia diz lá em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come dos seus frutos. Também Provérbios 12, 25 diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Essa palavra de afirmação o alegra. Você ficou elegante com esse terno. Você ficou ótima com esse vestido. Você fez um ótimo trabalho. O jantar estava delicioso. Vi como você se esforçou para realizar esse projeto. Eu quero que saiba que valorizo sinceramente aquilo que fez. Eu quero até pôr no telão essa frase. Olha só que palavra. Quem não gostaria de ouvir uma palavra dessa? Depois que você se esforçou, você trabalhou em algo, alguém reconhecer e dizer assim: vi como se esforçou para realizar esse projeto. E quero que saiba que valorizo sinceramente aquilo que fez. As pessoas que têm a linguagem, palavras de afirmação, ou a linguagem principal, elas precisam ouvir isso. Não adianta, às vezes, um carinho, um beijo, um
presente, o que elas querem é uma palavra de afirmação. Tempo de qualidade significa dar a outra pessoa atenção exclusiva. Para uma criança pequena, é sentar-se ao chão e brincar de bola com ela. Para um cônjuge, talvez seja sentar no sofá, olhar nos olhos, dar atenção, conversar, ouvir. Palavras de afirmação. As pessoas que têm esta linguagem, elas querem muito a sua atenção. Eu pensei em quem poderia ser um exemplo de palavras de afirmação e me veio à mente o pastor Isaías. Eu vejo que, se não é a linguagem principal, está ali entre serviço, ou melhor, entre tempo de qualidade e palavras de afirmação. Porque ele sempre tem uma palavra para você e dificilmente você ouvirá uma crítica. Mesmo em discussões, às vezes, quando surgiu um problema e alguém chegava para ele: pastor, mas você viu que o fulano fez isso, aquilo? Ele sempre fala assim: não, mas você tem que entender que essa pessoa ela é assim, assim, assim. Ele não continua com aquilo, ele acha uma palavra para afirmar isso. Mas tempo de qualidade, e eu vou explicar para vocês o que acontece aqui depois do culto, quando você vem procurar o seu pastor, e ele está aqui com as pessoas, ele quer te dar um tempo de qualidade e ele não consegue. E é por isso que ele fala assim: liga lá na secretaria, marca uma hora para mim falar com você, porque ele quer te olhar nos olhos, ele quer te ouvir, ele quer te dar toda a atenção, e sabe que aqui vai chegar um, vai chegar outro, e fica difícil ele dar esse tempo de qualidade. Passei algum tempo com o pastor, trabalhando aqui, e nos momentos difíceis, eu sentia que quando ele queria dizer que me amava, ele tirava o tempo: vamos tomar um café, vamos sair, vamos fazer isso. E ele te olha nos olhos e fala com você. Por isso, eu acredito que isso é a linguagem principal. Há uma linguagem também dos presentes. Dar presentes é uma expressão universal de amor. Estava pensando em mim, veja só o que comprou. O presente não precisa ser algo caro, mas ele significa muito para a pessoa. As pessoas que têm esse tipo de linguagem, você percebe logo. Quando você dá um presente para ela, ela tem todo o cuidado para abrir a fitinha, para não estragar o papel. Ela pega, dobra, guarda o papel, guarda a caixa. É a linguagem dos presentes. A minha irmã, minha Noemi, ela tem esse tipo de linguagem. Toda vez que os meus filhos vão lá na casa dela, eles voltam com alguma coisa. É um chaveirinho, é um bonequinho, é um desenho. Ela encontra uma maneira, né, esse final de semana mesmo, no sábado, ela me ligou: tem algo aqui para você. E ela é assim. Né? A minha sogra também, ela sempre que ela vem lá de Poços, ela traz alguma coisa. Às vezes ela manda pelo correio, né, alguma coisa para Juliana, porque a sua linguagem é presente. E é interessante, um bom exemplo de quando há linguagens diferentes em um relacionamento, em um casal. O meu sogro, a linguagem dele principal é serviço. Então ele lava a louça, ele varre o chão, ele faz comida, ele faz um monte de coisa. Aí a minha sogra chega e fala assim: poxa, mas foi aí no dia dos namorados, isso aqui, e você não me comprou nada, nem me trouxe rosas, porque é presente, alguém esperaria ganhar. Ele fala assim: como eu não te amo, eu lavei a louça para você, eu fiz um jantar, eu limpei a casa. E um fica cobrando do outro, porque não entende. Um desejoso, ralando para expressar o amor, mas as linguagens são diferentes. Gestos de serviço. Essa ilustração aí que vocês estão vendo, a anterior, essa aí, é aquela mulher que chegou, derramou perfume sobre Jesus, depois ela se curvou, com as suas lágrimas ela limpava os seus pés com os cabelos enxugados. E o que Jesus disse para Simão? Eu cheguei e você não me deu água para os pés. Você não trouxe, mas essa, desde que chegou,
com as suas lágrimas ela lava os meus pés. Você não me deu uma toalha, mas ela com seus cabelos, ela enxuga os meus pés. Com certeza a linguagem principal dessa mulher era serviço. Ela tinha de fazer algo pelas pessoas. Aqui no próximo slide tem alguns exemplos de gestos de serviço. Muitas vezes é passar aí um aspirador no chão, lavar a louça, estender uma roupa, lavar um carro, e entre outras coisas aí que você expressa amor à pessoa que tem essa linguagem de amor. O meu irmão mais velho, Ezequiel, todo mundo na rua conhece ele por seus serviços. Ele vê alguém com o carro quebrado, ele vai lá, ele ajuda, ele está se envolvendo, ele está sempre fazendo algo. Eu só sei que meu irmão me ama porque ele sempre faz algo por mim, sempre que eu estou com alguma coisa, ele vai lá, ajuda, e é sempre gesto de serviço. E é a maneira que ele expressa o amor. Tem um ditado que diz assim: o que você faz fala mais alto do que o que você diz. Quem fez esse ditado foi alguém que tem, com certeza, gestos de serviço como linguagem de amor. Realizar algo que você sabe que a outra pessoa gostaria que fizesse é uma expressão de amor. E por último, toque físico. É o carinho, muitas vezes é um toque da mão, muitas vezes é um abraço. Tem pessoas que às vezes falam para você: puxa, eu estava, aquele abraço que você me deu falou tão forte. Como essa é a minha linguagem principal, isso eu estou abraçando, pegando, tocando, beijando, porque essa é a minha linguagem principal. E às vezes as pessoas falam: poxa, aquele dia que você entrou, aquele abraço. E alguns falam assim: ah, esse sabe abraçar. Eu já sei que esses que falam nesses comentários são pessoas que têm o toque físico como sua linguagem principal de amor. Por isso que às vezes quando numa ministração alguém fala para você: vira, abraça o irmão que está ao seu lado, cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Talvez para você que tem uma linguagem como serviço, presente ou palavras de afirmação não signifique muito, mas faça isso pela pessoa. Você não sabe quem está do seu lado e que tipo de linguagem ela tem e quanto isso significa na vida dela. O Dr. Shetman, ele recomenda o seguinte: que nós mantenhamos cheio o tanque emocional de quem a gente ama. Você precisa manter cheio, investir, descobrir que tipo de linguagem essa pessoa tem, essa pessoa que convive com você. Aí você vai ministrar na vida dela do jeito que ela entende. E a pessoa, se ela te entende, ela vai ministrar na tua vida da maneira que você entende. Essas são as linguagens de amor. Mas por que nós estamos falando de linguagem de amor? Estamos falando de tipos de amor, sendo que o tema central é relacionamento com Deus. O que tudo isso tem a ver com relacionamento com Deus e o que tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos? Por que estamos falando de amor ao próximo ou ao cônjuge num assunto que diz respeito a relacionamento com Deus? Vamos voltar um pouco na história para entender. O chamado de Pedro. Pedro estava pescando e Jesus vem e diz: segue-me e eu te farei um pescador de homens. E a Bíblia diz que Pedro e aqueles que ouviram o chamado deixaram suas redes e seguiram Jesus. Eu imagino como que foi este convite, o que aconteceu no coração de Pedro e daqueles discípulos para que eles aceitassem esse convite de Jesus. Eles tinham o seu coração cheio de esperanças, de sonhos, e eles começam a seguir Jesus. Da mesma maneira, nós também recebemos um chamado. Se cada um aqui for contar inúmeras maneiras com que Deus encontrou para chamar eu e você. Talvez Deus falou na sua linguagem de amor. Por isso que é tão diferente a história de um e de outro. Ah, eu estava de um jeito e foi um serviço que Jesus fez que te trouxe para Ele. Ou foi uma palavra que você ouviu, ou foi um presente que você ganhou, ou foi um toque de Deus na sua vida. Mas nós recebemos um chamado
e nós aceitamos, estamos aqui. E Pedro, empolgado com esse chamado, andou com Jesus durante 3 anos. Pedro, impetuoso, que ao ver Jesus sobre as ondas, desce do barco em um mar revolto para estar com Jesus. Esse Pedro, ousado, ele não temia, e em seu coração ele tinha convicção de que amava a Jesus. E Pedro afirmava sem medo que nada o separaria de Jesus. Mas Jesus, em uma noite, depois da ceia, Jesus disse a Pedro, porque Jesus disse assim: todos vocês me trairão essa noite. Mas Pedro não. Pedro se levanta e fala assim: todos podem trair, menos eu. Eu jamais te trairei. Então Jesus disse a ele o seguinte, Mateus 26, 34. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro, impetuoso, logo Jesus identificou que ele tinha um chamado muito forte de liderança, esse dom. Você vê que Pedro vai e os outros vão com ele. De maneira nenhuma, Senhor, eu não aceito essa palavra, eu não te negarei jamais. E Pedro vai e ele afirma as seguintes palavras. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. E talvez esse sentimento que está em seu coração, ou que esteve algum dia quando você veio para a fé, e você falou assim: nada me separará do amor de Cristo. Porque o seu coração queimava e você dizia: eu não vou negar o Senhor, eu vou permanecer firme, eu vou ter uma vida de oração, eu não vou pecar, eu estou abandonando o vício. Mas no meio do caminho, Pedro, ele negou Jesus. Aquelas palavras que ele disse talvez ficaram martelando na sua mente, mas quando perguntaram: você estava com ele? Ele disse: não, eu não estava, não, eu não conheço. E 3 vezes seguidas ele negou Jesus. E a Bíblia descreve com detalhe esse momento em que Pedro nega Jesus. Lucas 22, 61 diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes do cantar do galo. Jesus olhou para Pedro naquele momento. Eu não sei como que era a situação onde eles estavam, mas a Bíblia diz que eles se viram, e Jesus olhou, e Pedro sabia que Jesus conhecia o que ele tinha feito. Jesus conhece o que você fez. Os seus olhos contemplaram no momento do seu deslize, e você sabe disso. Os olhos do Senhor viram o momento em que você fraquejou e vacilou e pecou contra Ele. Eu não sei qual é o seu sentimento nessa noite, como você está aqui, mas você tem convicção que o Senhor viu. Ele assistiu, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente. E Pedro sabia disso, e a Bíblia diz que então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro chorou um grande pranto, porque ele não conseguiu manter a sua fidelidade, a sua palavra, e ele vacilou e ele caiu. Ele negou Jesus, ele voltou atrás. A sensação era de fracasso. Eu não consegui. Você se esforçou tanto, mas não deu. Você não aguentou o tranco. É tão ruim quando nós
investimos em um projeto, buscamos alguma coisa, não concluímos e temos essa sensação de fracasso. Muitos vão à depressão. Ontem eu saí com a minha esposa e chegando ali em Itaquera, havia um tumulto, a polícia desviando o trânsito, a gente não sabia o que estava acontecendo, nós precisávamos passar exatamente onde eles estavam desviando. Então minha esposa viu, havia uma moça pendurada no viaduto pelo lado de fora, nas grades. É uma cena que ficou na minha mente por muito tempo, aquela mulher ali, e nós tivemos que desviar e começamos a interceder por aquela vida. E nós demos a volta, passamos, e quando voltamos, eu parei no comércio e perguntei o que aconteceu com aquela mulher. Ele falou assim: os policiais conseguiram tirar ela dali. Mas quantos concluem? Quantos tiram a sua vida por causa de um fracasso, de uma decepção? Quantos perdem o prazer de viver por esse sentimento? E Pedro estava tão decepcionado que mesmo quando Jesus deu sinais da sua ressurreição, apareceu entre eles, aquela dor era mais forte, Pedro retrocedeu, e a Bíblia diz que Pedro voltou a pescar, voltou à sua antiga profissão, porque ele imaginava que Jesus não o aceitaria mais. E talvez em seu coração você pense: Deus, eu falei uma vez, duas, três, será que ainda há chance para mim? Pedro retrocedeu, ele voltou atrás. E quantos voltam ao vício? E quantos estiveram conosco